Mas eu quero saber de vocês. E aí, pessoal, qual é o papel do setor público nesse processo de criação de normas, padrões de comportamento, seja para a sociedade em geral, seja para as empresas que estão instaladas aqui no nosso território ou no território da sua cidade, seu município? Contem para mim, qual que é o papel? O que vocês acham? Vamos nas possibilidades. Vocês podem falar aqui o que vocês já têm de ideia prévia dessa responsabilidade, e eu vou mostrando para vocês alguns conceitos, alguns dados aqui, para que vocês também venham a ter insights e comecem a desenvolver essa ideia, combinado? E aí eu tenho aqui uma imagem ilustrativa para demonstrar um significado para vocês. Essa é uma ilustração de um parque industrial nos anos 90. Percebam a característica marcante nesta imagem. Caso vocês não estejam conseguindo verificar ver essa imagem de uma forma qualitativa, aumentem ali, maximizem a transmissão que vocês vão ver em tela inteira e, obviamente, a imagem fica bem nítida. Isso é uma fábrica que foi instalada no ano de 2019. Qual que é a diferença de uma para outra? Vou voltar até na outra para vocês verificarem. Fora o momento do dia, obviamente, porque essa está no entardecer e essa aqui está no meio do dia. Qual que é a diferença gritante entre estas duas imagens? Deixa eu até verificar aqui se vocês se manifestaram a respeito disso. E aí, pessoal, qual que é a diferença marcante desse processo? Vocês conseguem identificar de uma forma clara isso? Obviamente, não só a questão estrutural, mas o ponto de vista estético ali, do ambiental, vocês podem perceber que existiu uma mudança significativa. O quê? Na poluição. As fábricas, atualmente, têm que produzir menos poluição. Ó, a Andréia Lima até mostrou a poluição. Aqui, o Hélio já fala, na segunda não polui. Sim, o novo padrão instituído com base nas ODS e nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e no desenvolvimento sustentável é que essas indústrias devam poluir cada dia menos. Além disso, elas têm que produzir cada dia mais com menos. O que significa isso? Eu dou um exemplo bem básico aqui da realidade de todos. Percebam que os pratos, sim, aqueles pratos que vocês tendem a consumir ali em um restaurante, uma lanchonete, eles estão com uma pegada, assim, um design mais rústico. As próprias batatas rústicas, que antes era retirada a casca, hoje elas já vêm com a casca, elas são uma jogada mercadológica em que traz de volta aquele senso cultural, ou seja, o que já foi consumido em outro momento, para a nossa realidade atual, porque aquela forma polui menos e, obviamente, descarta menos. As cascas, elas foram comprovadas nutricionalmente como fonte de nutrientes, fonte de que podem ser consumidas. Então, por que não consumi-las? E aí vem o papel da nutrição e da gastronomia, que faz essa releitura de alguns hábitos, de alguns costumes. Então, percebam que a sustentabilidade e a responsabilidade social, ela está ali em vários momentos, em vários aspectos da nossa rotina, da nossa vida. Aqui tem um comentário, que maravilha, sem fumaça. Sim, as fábricas, elas deixaram de utilizar o que nós chamamos de energias não renováveis e de origem fóssil, de queima, de combustão, para utilizarem energias limpas. Essas energias, elas muitas vezes são eólica, elas são solares, elas são energias baseadas em eletricidade, que vem de algum lugar, de algum ponto. Então, a exploração da energia mudou em diversos aspectos. Vejam o caso do Brasil. A maior fonte de energia elétrica em geral, tanto para a indústria quanto para a sociedade, é de energia, vamos dizer assim, limpa, porque ela causa um impacto ambiental, mas ela tende a ter aquele impacto pontual, que é a energia das hidrelétricas. As hidrelétricas, elas causam um impacto onde elas são instaladas, porque elas têm que criar grandes reservatórios, porém o impacto que elas geram no meio ambiente a longo prazo também é reduzido, porque elas não queimam, elas não
acabam não degradando aquilo ali depois de instaladas, ok? Elas usam uma nova fonte. Atualmente, existem outras formas de tecnologia para a produção de energia. A Clara tá comentando aqui que a segunda faz uso de energia limpa na produção. Exatamente, Paulo. Esse conceito, energia limpa, ele deve ser cativado pela gestão pública. Eu dou mais um exemplo. A universidade, eu não lembro o país agora, me perdoe, mas desenvolveu uma tecnologia para utilizar as ondas do mar como uma forma de movimentação de motores e produção de energia elétrica. Então, energia, ela pode ser produzida através de diversas fontes. Aí vem o conceito, energia limpa, ela pode ser produzida a partir do quê? Para isso surgiram diversas normas que são impostas à economia para um funcionamento adequado. Aqui nós temos mais um exemplo do Hélio Moraes. Ele fala, aqui em Santa Catarina tem em água doce energia eólica. A energia eólica ela pode ser muito explorada, principalmente nas áreas, nos municípios de altitude elevada, porque geralmente tende a ter um maior índice de vento, movimentação. E aí as turbinas podem ser movimentadas com larga escala.